Boa tarde, gente. Vamos discutir hoje um pouquinho, e as possibilidades que a gente tem com esse público que Michele já apresentou, para pensarmos os conceitos, alguns discursos e até a prática mesmo, do que a gente pode fazer aí com esses sujeitos numa psicoterapia para a terceira idade. Fico me perguntando também, o porquê que a gente hoje, sendo ainda um assunto pouco discutido na área da psicologia, passa a discutir esse tema. Michele nos deu a dica principal, que são os números, e a gente vai vê-los também. Então, hoje se torna muito mais emergente a gente falar sobre a terceira idade, sobre o idoso, construir práticas, porque receberemos muito mais pessoas nessas condições nos nossos consultórios e na nossa prática. Vamos hoje discutir um pouco alguns dados estatísticos, discursos e conceitos, como já falei, os efeitos da passagem do tempo sobre o corpo, a clínica e suas especificidades e alguns recursos complementares. Costumo dizer que contra números não há argumentos. Então, vamos começar por eles. Está claro que os dados demográficos são indiscutíveis. A gente tem um aumento da expectativa de vida que, aliada à queda da fecundidade, lá na década de 60, iniciada, tem mudado, trazido transformações para a nossa pirâmide demográfica, e isso nos convoca a falar cada vez mais sobre esses processos. Então, numa pesquisa nacional, de amostras de domicílios do IBGE, nos diz que, de 2012 até o ano passado, 2017, tivemos um aumento de 18% no índice de pessoas com 60 anos ou mais no nosso país. E desses idosos, que são ditos idosos, temos uma proporção maior de mulheres do que para homens. Tá? A Organização Mundial de Saúde também nos alerta que, em 2020, o número de pessoas com 60 anos será maior do que o de crianças com 5 anos. Até 2025, o Brasil será o 6º país em número de idosos, e até 2050, a população mundial com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões. Então, esses dados nos convocam a discutir sobre a prática, principalmente, porque essas pessoas passarão cada vez mais a chegar aos nossos consultórios e teremos que acolhê-los de alguma forma. Para isso, e até para construirmos algo da nossa prática, eu acho extremamente necessário a gente discutir também alguns discursos socialmente construídos, previamente, para chegarmos na particularidade que nos interessa. Então, começando aqui pela medicina, pela gerontologia, eles vão dizer que o envelhecimento é um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença, que acontece inevitavelmente com o tempo. Ou seja, o envelhecimento é um processo no qual passamos do nascimento até a morte. E a gerontologia, inclusive, inclui aqui 3 dimensões importantes de serem discutidas. Uma cronológica, que é a medida pelo calendário romano, uma biológica, que se trata das alterações estruturais e funcionais reguladas pelos mecanismos celulares e moduladas pelo meio, e uma social, que tem a ver com a posição, as relações, os hábitos e costumes que o indivíduo vai construir a partir da sua relação com o outro na sociedade. Tá? A OMS nos destaca também que a cronológica não dá conta de falar sobre tudo do envelhecimento. Então, essas dimensões devem ser sempre associadas, discutidas simultaneamente. A gerontologia também vai dizer que a velhice é um termo que comporta aspectos das representações sociais que se relacionam com a maneira como as pessoas de 65 anos, ou 60, para a gente, aqui no Brasil, ou mais, se veem e são vistos pelo outro, em termos subjetivos, psicodinâmicos, sociais e físicos. Então, digamos que o processo seja o envelhecimento e a velhice seja uma etapa desse processo que demarca características muito específicas aos indivíduos. Tá? Temos aí até 2 imagens que retratam um pouco disso, que é o sujeito podendo se olhar no espelho, e isso é muito particular de cada um, e como o outro também pode estar vendo. E o idoso? O que seria o dito idoso? Seria o resultado desse processo. O processo é o envelhecimento, a velhice é a etapa da vida que demarca as características, e o idoso é o resultado desse processo.
A OMS definiu em 1957 que o termo pessoa idosa, para esses indivíduos com 60 anos, né, nos países em desenvolvimento, 65 anos em países desenvolvidos. Mas esse termo só ganhou ampla aceitação e mais visibilidade a partir quando o discurso jurídico pôde incorporá-lo, né, na Constituição de 88 e passou a garantir mais direitos e responsabilidades legais para essa população e para com essa população a partir do Estatuto do Idoso em 2003. Então, são discursos que definem a idade da velhice pela quantidade de anos vividos, certo? E pelas decrepitudes de um corpo que avança na existência da vida. Mas tem aí um limite que nos interessa, certo? É aqui que eu chego na particularidade do que a gente vai trabalhar hoje. São, de fato, discursos importantíssimos nas esferas, né, que o contemplam. É importante para a sociedade tê-los, mas, se a gente tenta inserir a dimensão do sujeito nesses discursos, denuncia-se aí um certo fracasso, um certo limite. Se eu me pergunto se o processo de envelhecimento, para mim, é igual ao da pessoa que está ali sentada, certamente todos vamos dizer que não. O envelhecimento me toca de uma forma muito diferente da outra pessoa. Então, claro que a gente precisa desses discursos que categorizam, que classificam, para conseguir, né, direitos, garantias, outras, mas se a gente quer incluir a dimensão do sujeito, tão importante para um processo clínico, de psicoterapia, de um tratamento, há um limite aí que nos interessa. Simone de Beauvoir, que é uma filósofa existencialista, que se inquietou muito sobre o envelhecimento nas obras dela e pôde até relatar a vivência que teve sobre o fim da vida do seu companheiro Jean-Paul Sartre, nos diz assim, que a tentativa desses discursos, né, de encaixar no termo velhice, por exemplo, ou idoso, é uma nomeação de uma ordem do impossível, tendo em vista que, na experiência do envelhecimento, há algo que se coloca de maneira única, fazendo da velhice um momento da vida delimitado pela singularidade da pessoa. Ok? Então, ela nos alertou aí para, digamos, duas vertentes da velhice, do que se diz velhice. Uma de categoria social, essa que a gente já vinha discutindo, e uma outra que é o destino singular que cada pessoa vai dar a isso que experiencia. Ok? A psicanálise vai nos ajudar um pouco a entender o que seria aí esse destino singular. Tá? Partindo da teoria, por exemplo, das construções sobre a constituição do sujeito, em que diz que o sujeito se constitui a partir da sua relação com o outro, tá? Que, atravessado pela linguagem, vai ter o seu corpo marcado por significantes que, em cadeia, vão determinar a sua forma de existir no mundo e na relação com o outro. Isso também é possível quando Freud nos traz a questão da atemporalidade do inconsciente, no qual diz que os processos psíquicos não são ordenados cronologicamente, ou seja, que essas marcas, primordialmente instauradas aí, não se alteram. O que se é possível alterar é a relação que esse sujeito tem com essas marcas. E o sintoma, então, seria sempre a atualização dessa marca. A atualização de algo que já está ali previamente inscrito, mas que pode aparecer em novas roupagens, ao ponto que o indivíduo vai se confrontando com certas contingências da vida. Tá? E aí as respostas sintomáticas virão de diversas formas, mas haverá aí algo muito singular na forma de se colocar, de se posicionar, de estar na relação com o outro, no sintoma que nos aparece. E aí a gente vai poder dizer que o sujeito não envelhece, certo? Que o sintoma é sempre antigo, mas não velho, e por isso a gente pode tratá-lo. E aí a gente passa a se questionar, vamos falar de velhice ou de velhices? Deixo com vocês essa daí, ok? Aqui também a gente não quer desconsiderar os efeitos da passagem do tempo no real do corpo, de forma alguma. A gente sabe que, se o indivíduo tem uma vida mais longínqua, né, isso confere a ele experienciar com certa extensão as mudanças que vão ocorrer no seu corpo. Então, é um corpo que se modifica a sua revelia,
provoca transformações na imagem, na sexualidade, na autonomia, no poder decisório, no sentimento de vitalidade, na habilidade cognitiva, no laço social e traz uma certa proximidade com o fim da vida. Isso tudo que Michele conseguiu trazer na palestra dela e que é tão importante também para a gente pensar. Então, não é desconsiderar isso que envelhece também do real do corpo, mas poder salientar que o que vai nos interessar é a posição que o sujeito assume frente a isso que ele vivencia, que ele experiencia. Então, temos aí um registro disso, né, que envelhece mesmo no nosso corpo. E a pergunta seria, então, se é possível reconciliar, né, a temporalidade do inconsciente com a temporalidade do real do corpo. Como a gente pode fazer isso? Se a gente fala, né, de um momento de desconstrução, de um momento de perdas, de um momento de transformações, podemos nos remeter a um processo de luto. Quando a gente fala de perda e de luto, não necessariamente é da perda da morte real, de um ente querido, enfim, a perda do objeto ali, dessa imagem que eu tinha, da posição que eu assumia no meu trabalho, enfim, tudo que possa aí caracterizar algo de uma transformação e de uma necessidade de desconstrução para o sujeito. Então, elaborar uma perda requer que o sujeito desenvolva uma intensa atividade psíquica para deslocar o afeto tão fortemente investido no objeto que se perdeu e, então, vinculá-lo a outro. Seria aí o processo de luto construir um saber sobre aquilo que se perdeu e poder abrir-se às substituições. Então, o processo bem-sucedido seria a gente deslocar esse afeto investido para outros objetos mais duradouros, inclusive. Um neto, uma aula de dança, uma função na igreja, né, na religião, enfim, o que o sujeito vai vir inventar aí na sua singularidade e que possa lhe fazer uma função. Então, tendo renunciado a tudo que perdeu, ele terá consumido também a si mesmo, e nossa libido estará novamente livre para substituir os objetos perdidos por outros novos. Freud nos dizia também que, diante da proximidade da finitude da vida, o sujeito pode apresentar dois movimentos. Um, que seria a antecipação do luto, uma inércia, uma paralisação, uma morte do desejo, né? Uma morte em vida, um esvaziamento da vontade de viver, digamos assim. E outra, que seria também a urgência do desejo, que positiva a falta e aí nos faz querer buscar o que ainda nos resta de tempo. Eu até trouxe essa tirinha aí que eu achei interessante porque me pareceu abarcar as duas coisas. Um que está ali no processo do luto, mesmo da inércia, digamos assim, da morte do desejo, e o outro que diz, não, eu estou lutando. Né? Então, digamos que é basicamente isso. Então, é justamente porque o luto fundamenta a estrutura do desejo, um novo luto é convocado sempre que a perda se interpõe. E, quando não é atravessado, os caminhos do desejo se obstruem. E como a gente pode, então, permitir que o sujeito possa atravessar esse luto, trabalhar isso que se perdeu? Né? A gente precisa dar um espaço aberto àqueles que sofrem, para que possam falar dessa perda, né? Para que possam elaborar algo sobre ela. E aí a gente precisa também ter o desejo de escutá-los, né? Enquanto profissional, desejar escutar isso aí do indivíduo, isso de tão singular que vai se apresentar, esse sofrimento que chega à nossa clínica. E incluir a dimensão do sujeito, a singularidade do caso a caso, trabalhando o desmonte de entendimentos generalistas, para que ele possa, inclusive, ressignificar, né, a sua relação com a falta e restabelecer o encontro desses sujeitos com o seu desejo. Então, o analista deve respeitar o tempo necessário de cada sujeito na construção de um saber sobre o seu sintoma, encontrando, com os recursos que lhe são específicos, formas menos sofridas de se enlaçar a vida. Outra coisa também interessante que Freud nos traz sobre isso, né, dos discursos generalistas, é que a universalidade não permite o tratamento. Então, se a gente continua, claro, falo isso enquanto psicólogos, né, não, as outras esferas precisam desses discursos, mas se a gente continua dizendo sintomas de velho, patologias da velhice, a gente não possibilita que o sujeito subjetive o seu sintoma. E, então, também não vai se implicar nisso, na posição que ele assume, né, na sua forma de gozar. Então, a gente precisa escutar
que posição é essa, implicar o sujeito nisso, né, no seu sofrimento, no seu mal-estar, para que ele possa construir aí algo diferente frente a isso que faz sofrer nesse momento. Para além da idade, então, é a relação com o sintoma e o gozo a via mais importante para decidir a possibilidade ou não de uma análise, de um tratamento, e como deverá ser a direção deste. Outro ponto também que eu queria trazer para vocês, que é algo mais da prática em si, alguns detalhes que podem fazer a diferença nessa clínica, sobre a família, algumas condições orgânicas, né, as interlocuções com as outras áreas e a estrutura do ambiente. Então, muitas vezes, o paciente idoso, claro, a gente não está falando aqui de todas, a partir dos 60 anos, todos vão chegar dessa forma, não é. Mas, em alguns casos, os pacientes podem vir através da família. Primeiro, por uma demanda da família, que eles nem sabem qual é, não sabem o que estão fazendo ali e nem o que vai ser trabalhado. E nem foram interrogados se eles querem esse trabalho, né? Se eles querem ser acolhidos. Mas a família, muitas vezes, faz isso por não saber mais como manejar. Trazem o idoso e nos convoca, digamos assim, às vezes, até uma certa orientação do que fazer. A gente vê muito os filhos que falam assim, eu não sei fazer com ele, eu não sei cuidar, porque até outro dia era ele que cuidava de mim. Tem aí uma inversão de papéis, e que muitos aí se tocam de uma forma que fica impossível de manejar. Então, a gente precisa, sim, acolher a família, incluir ela no tratamento, mas sem perder de vista a importância de demarcar que aquele lugar é para aquele paciente e que ele possa, inclusive, construir a sua própria demanda. Porque se a gente também fica só com a demanda da família, o tratamento não se estabelece. Ele precisa, né, construir algo ali para que isso funcione, de alguma forma. Algumas condições orgânicas, né? A gente fala assim, vê na recepção falando, o paciente tal não veio hoje, mas já faltou essa sessão e a outra, né? E aí, quando a gente vai conversar com o idoso, quando ele vem, foi porque ele acordou tonto naquele dia, com uma tontura, foi porque o pé acordou mais inchado e isso estava incomodando, questões que podem impossibilitá-lo de ir para a sessão naquele dia, né? Então, a gente também vai ter que lidar com isso, a gente vai chegar a isso para a gente também. Na hora do atendimento, por exemplo, alguns vão nos convocar a falar de forma mais alta, usar mais gestos, para que a informação chegue, né, a intervenção chegue de forma mais clara para eles. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que nessa clínica a gente precisa também estar atento. A interlocução com outras áreas, fundamental e, às vezes, muito enriquecedora também, seja com o médico, seja com o fonoaudiólogo que está acompanhando o idoso, né, o AT, enfim. Quem estiver ali fazendo esse acompanhamento, às vezes é muito importante que a gente converse. A pessoa que está fazendo a avaliação neuropsicológica, que está trabalhando com a estimulação cognitiva, todo mundo que está ali em volta daquele tratamento, às vezes a gente é convocado a estar dialogando. Tá? E a estrutura do ambiente. Então, assim, como eu falei, dependendo do caso, né? Então, a gente vai ter que ter cuidado, por exemplo, com ambientes que têm muita escada, que têm pouca acessibilidade, com objetos que podem estar no nosso consultório, que eles podem tropeçar e ter um risco de queda, cadeiras que não são estáveis, né? Uma boa iluminação. Isso tudo também acho que é importante a gente poder pensar, se a gente se propõe a atender esse público. E também alguns recursos complementares que a gente pode ter aí como, enfim, estratégias, né, que também tragam aí um plus ao nosso acompanhamento, ou, muitas vezes, se a gente avalia que a psicoterapia, enfim, tem uma dificuldade ou não está tendo uma função, uma adesão, também poder encaminhá-los, né, para outros recursos. Então, grupos terapêuticos, sejam eles com psicólogos, grupos de fala, mais grupos de arte-terapia, musicoterapia, a estimulação e reabilitação cognitiva, que a gente daí tenta, pelo menos, dar um melhor desempenho à realização das atividades de vida diária daquele indivíduo, ou então, inclusive, contribuir para a adesão dele ao tratamento, né, o hospital dia que vocês ouviram mais cedo, uma intervenção medicamentosa quando necessário, às vezes para uma contenção de agitação psicomotora, né, ou simplesmente porque tem um quadro de humor ali instalado que está muito grave, o acompanhamento terapêutico, que vocês vão poder ouvir também amanhã com Isabel,
e a internação em casos de que esses recursos já, digamos assim, não estão dando conta e que precisam aí de um trabalho mais emergencial e pontual com aquele indivíduo. Para finalizar, e acho que até resumir a nossa conversa hoje, diria que, assim, cada um envelhece apenas de seu próprio modo e não existe uma velhice natural, mesmo que exista um corpo que envelhece e uma pessoa que se torna mais idosa. Esse destino pessoal traçado na velhice é completamente singular e cada um escreverá determinada forma de gozar que lhe é própria. Freud também traz um trecho poético que eu achei bem interessante, que diz assim: vemos desaparecer a beleza do rosto e do corpo dos humanos no curso de nossa vida, mas esta brevidade lhes acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Tá? E o que eu queria deixar hoje aqui para vocês é que a gente não esqueça que a idade, como diria Mário Quintana, é o menor sintoma da velhice e, por isso, sempre há tempo para o cuidado. Tá? E que, independente do envelhecer, pensemos também no envelhecer com S. Ok? Muito obrigada.